Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é? Intolerância religiosa. Hoje vai ser um assunto bem complicado, né, Fábio? É um assunto que afeta praticamente quase todas as pessoas no mundo, né, que é a religião e a intolerância religiosa. Né? Será que a sua religião é a certa? Será que a religião do outro é a certa? E o porquê de tanto ódio entre as religiões? Hoje é o nosso tema que vamos comentar sobre o nosso vídeo. Espero que você se divirta e venha com a gente. Solta a vinheta! Sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje o nosso tema é sobre intolerância religiosa. Fábio, religião é uma coisa que participou da história da humanidade. Né? Desde os homens das cavernas, por aquilo que pareça. Né? Antigamente os homens olhavam para as estrelas, via Deus, não sei o quê, e tentavam entender o que era o sobrenatural além da vida que ele vivia. E com isso criamos as religiões. Né? Só que, como a Torre de Babel, a religião ela se dividiu. Né? E cada um criou seus conceitos, entendimentos. Né? Veio o judaísmo, depois veio o cristianismo, o islã, e aí a outra série de religiões espalhadas pelo planeta. Só que o porquê, né, que a gente hoje, ainda no século XXI, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, ainda existe esse ódio entre as pessoas. Aí vamos começar, Fábio, pela sua história. Eu vou te perguntar, o que a gente vai discutir um pouco mais na frente, como que é escolhida a religião. Comece por você. Você escolheu a sua religião? Não. Na verdade, assim, eu acho que eu me identifiquei mais com o catolicismo, porque quando eu era aborrecente, na verdade, né? A gente fica com aquelas dúvidas, né? O porquê da existência do eu, será que é isso mesmo que eu quero? Mas eu fui batizada recém-nascida na igreja católica. Sim. Só que quando chegou aos meus 14 anos, que eu tive toda aquela dúvida, fiz a crisma, mas não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Na verdade era uma troca de ir para a crisma para poder ir para as festinhas. Então, como eu falei, eu acho que foi no vídeo da religião que eu tive toda aquela busca, que eu frequentei várias instituições espírita, evangélico. Eu falei que eu só não fui na Umbanda, porque ainda tinha aquele receio, como eu contei como era lá na minha cidade. Mas acabei me identificando com a católica. E automaticamente, estou falando da minha experiência, a gente automaticamente se fecha na nossa religião. E por mais que a gente fale, não, mas eu não induzo outras pessoas. Sim, eu induzia. Eu induzia meus amigos a questão de defender a minha religião, de achar que era certa. E também sofri, não a questão da intolerância assim, de forma brusca, mas a gente sofre a intolerância, assim como também a gente promove a intolerância para outras religiões. Eu sofria principalmente da parte evangélica, né? Na questão que tem essa diferença santo, dos né? livros da Bíblia, né? Porque assim, é citado pelo evangélico que a Bíblia católica tem livros a mais. Pelos católicos fala que o evangélico tem livro de menos. Então é assim. E claro, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado, né? E nisso, por muito tempo, eu fiquei com a cabeça muito fechada na questão do cristianismo. Porque tem outras religiões, né? Tem o budismo, tem a Umbanda, tem o espiritismo, que seguem outros tópicos, e minha cabeça era muito fechada. Eu tenho ainda um pouco de fechamento em algumas ideias, mas eu estou me abrindo para isso, porque não é questão de eu ser católica que eu não devo respeitar as demais. E você comentou um assunto muito interessante, né? Que você falou que quando você era criança, você tinha um medo da Umbanda. O porquê desse medo? Olha, o medo era a questão das oferendas que se tem, dos rituais, né, que você pode explicar mais um pouquinho, até para esclarecer esse mito, né, dos rituais, que eu achava assim, muito agressivo quando a questão de animais, de oferenda dos animais, né, do sangue,
né? A famosa macumba, que assim, eu nunca vi como que se faz que seja chamado de macumba. Sim. Mas a gente vê nas encruzilhadas, né? Geralmente as mais tradicionais são a que tem galinha, velas, né? Que acho que aí tem um preconceito com as velas de cores escuras, velas, flores, às vezes dinheiro, às vezes cachaça, porque eu acho que a macumba vai de acordo, não sei, estou falando assim macumba porque é o que a gente conhece como esse artifício, né? De que se é algo ou para uma pessoa, ou para curar a pessoa de algum vício, ou para trazer a pessoa amada, né? Ou também pessoas que estão com raiva e querem se vingar do outro. São assim dizeres populares, mas que assim é na crença popular que a gente, né? Ouve-se falar e vai se espalhando. Mas no caso, você comentando sobre macumba e sobre esse medo, é uma coisa interessante, né? Primeiro que você, sem perceber, criou um medo, acho que mais pela questão popular. Exatamente. Que você não sabia o que era macumba. Alguém te contou que aquilo era ruim. E também desses rituais dos animais com sangue. Dos animais. Né? Aí você associando isso a questões, né? Sacrifício, negativo e tudo mais. Né? O sacrifício, Fábio, por exemplo, ele existe em muitas religiões. Existe dentro do judaísmo. Né? E até na Bíblia, no Antigo Testamento, se fala desses sacrifícios. Muitas religiões do mundo têm sacrifícios, né? Quando Jesus veio, ele meio que zerou isso, falou, não precisa, tal, mas antes de Jesus tinha comum o cara levar um bode para sacrificar, que acho que é o judaísmo tem até hoje ainda. Esse processo, principalmente eles fazem muito, mas é uma questão que eles costumam colocar para Deus. Outras religiões também têm a questão dos sacrifícios, cada um com sua doutrina e sua justificativa para estar. E a questão que você comentou antes, foi a que mais me adaptei, mas você praticamente não teve nenhuma outra opção de religião além do cristianismo. Né? Assim, o teu meio de amigos ou familiares e tal, eu estou falando que também foi a mesma coisa, né? Eu vivi num meio muito cristão. Então, naturalmente, eu criei lá atrás, como o cristianismo, a maior ou a única, né, igreja ou Deus que poderia ser o verdadeiro. E nunca questionei, e achava que isso era o correto, ponto final. Né? Eu comecei a questionar essas coisas, uma coisa que eu pensei, falei, peraí, se ele é único, por que abriu-se tantas possibilidades? Né? Por que, por exemplo, criou-se tantas religiões? E vamos supor que a gente nascesse lá na Arábia Saudita e tivesse que ser islã, né? Ou muçulmano. Como que a gente ia falar, eu posso ser cristão? Não. Você nasceu no meio e tem gente que nasce e morre sem saber o que é Cristo. Isso. E mesmo assim, se você tivesse a opção de se tornar cristão, a questão do seu risco de vida, né? Exato, que lá é contra. Lá é lei. Muito maior. Né? Infelizmente, né, como a gente estava falando aqui, entra a questão humana. Né? No vídeo que nós fizemos sobre religião, eu sempre falei que a religião nunca foi um problema. O problema sempre foi nós. Porque como tudo na vida, Fábio, o que você acha que é certo, você vai defender. Isso. Não vamos nem falar de religião aqui, gente. Né? Você acha, por exemplo, a gente vai falar, vamos dar um exemplo simples aqui. E a questão do casamento? Né? Aqui, por exemplo, dentro do cristianismo, na grande maioria das religiões, existe casamento, homem e mulher, ponto final. Né? Na religião muçulmana, é comum o homem ter N mulheres. Então, para você, o que é o conceito certo? Homem e mulher. Só. Exato. Então, assim, começa a questão da religião de cada um. Né? Porque cada religião existe seus dogmas, seus preconceitos, não preconceitos, mas as suas diretrizes em relação a como que deve ser o certo e como que deve ser o errado. E aí começa o problema da intolerância. Porque no Brasil, por exemplo, a gente tem um país que tem muita diversidade, né, Fábio? Demais. Você vai de norte a sul, você encontra, na verdade, vários países diferentes com a mesma língua. Né? E cada estado tem lá uma cultura, ou tem um tipo de religião. Até o próprio cristianismo, a gente for ver, você falou bem do catolicismo, ele é muito diversificado. Né? Cada região tem um tipo de lidar.
Algumas regiões, por exemplo, mais no Nordeste tem um pouco mais de sincretismo, que lá mistura um pouco de Umbanda com catolicismo. Né? As pessoas têm aquela questão do São Jorge, né? Cosme e Damião, que são santos católicos, mas são envolvidos no meio da Umbanda também. Iemanjá. E aí você tocou no assunto muito interessante, que você falou que aí que é o mais louco, católico e evangélico, né? Que os dois são cristãos, aí um acredita em santo e o outro fala que não acreditar em santo é ídolo, porque é assim, tá? Vamos lá, a religião, na verdade, a maioria é aquilo que me convém. É por isso que existem 1000 igrejas evangélicas diferentes. Porque um não concorda com o outro, no fim. E quantas seitas, assim, que são criadas, né, que não tem uma nomenclatura, você só conhece como, nós somos um grupo de pessoas que estamos nos reunindo para a leitura da Bíblia. Só que não tem a nomenclatura. Não tem. Só que você vai ver, são diversas. Né? Tá. E onde que entra isso? O ego humano. Isso. Porque assim, eu pulei várias religiões, né? Eu fui desde lá do cristianismo até a Umbanda e tal, e o meu próprio ego, não que assim, por exemplo, é um pouco diferente, porque eu entendi que cada momento foi um momento que eu precisei aprender e partir, né? Aprendi lá na igreja católica, fui na igreja evangélica, fui no espiritismo, na Umbanda, aprendi com todas elas. Não que eu fale, isso aqui não faz parte de mim. Eu simplesmente entendi que ali era um processo que tinha finalizado, eu teria que buscar mais conhecimento e outras coisas. E só que a grande maioria fala assim, o fulano de tal líder está falando algumas coisas, ele está se comportando não é desse jeito, agora eu vou montar a minha que é certa. Isso não é só para a igreja evangélica não, é para todas as religiões. Você pega uma pessoa que está num grupo, que nem você falou, se reúne, faz aliado, eu concordo com o que fulano de tal está falando. Então eu vou montar a minha doutrina porque isso, e assim, cada um cria a sua própria regra de certo e errado. E ainda, você já leu a Bíblia em algum momento. A Bíblia não é uma coisa muito assim, clara. Né? Você tem várias passagens lá que se você pegar uma frase, você pode interpretar ela do jeito que você quiser. Isso que eu falo sobre a complexidade da interpretação e como essa interpretação deve ser levada. Sim. E como eu te falei lá, que quando eu li o Antigo Testamento sobre a mulher impura, que eu achava que eu era impura, que ninguém podia conversar comigo, a gente levou ao extremo mesmo, né? A extremidade da coisa. E essa questão da tolerância linka com o fanatismo. Né? De que a gente, assim, dessa fissura, dessa loucura, por que tanto ódio? E as pessoas não procuram parar, analisar e entender, como você às vezes fala, olha para você, o que é que tá por que você tem esse sentimento? Por que causa essa repulsa em determinada situação em você? Sim. Então, é muito mais sobre você do que do outro. Sim. Né? Porque se você não aceita, a gente sempre fala de diversidade, não só na questão de religião, mas a gente vê que é um mundo de hipocrisia. Né? Que na teoria a gente é muito lindo, não que eu amo o outro que é diferente, uma ova. Eu quero impor as minhas opiniões nele, sim. Tanto que a gente se relaciona muito mais com quem é afim. Quem tem afinidade. Quem não tem, que se lasque. Quero longe de mim. Isso não quer dizer que, assim, por isso que a gente pode até falar uma hora de amor incondicional, porque é muito esse assunto, né? As pessoas hoje falam dia, de amor. Tem suas Fábio, condições. Vamos ser bem sérios, a gente conhece amor? Não. Porque assim, voltando para a questão da religião, a gente pega, que nem você falou, chega ali dentro do seu grupo, é amor e tudo mais. Só que se tem um que não é do seu, não existe isso mais. E assim, a gente estava até comentando sobre um assunto que aconteceu esses dias, da cegueira, né? De uma pessoa que foi lá e tomou alguma atitude, e aí a gente explicou, e a pessoa, legal, mas eu não quero saber o recurso. Já tinha sua opinião formada. Acabou. Se tem isso aqui como recurso, seja o que Deus quiser. Né? Então, assim, não aceita. E a religião, você pode ver, o fanatismo, Fábio, e até a gente mesmo, quando é adepto de tal ideia, a gente não abre a mão disso pela questão do egoísmo, para se achar superior, e pela questão, assim, até da falta de maturidade mesmo, sabe? Isso.
Porque geralmente quem ataca outra religião é a questão de uma pessoa imatura. Porque ela não presta atenção nem no próprio ensinamento dela. Porque a grande maioria, né, assim, o cristianismo é a coisa mais clássica. Velho, Jesus cansou de falar, amai o próximo a ti mesmo. Ou eu estou errado, Fabiana? Não está na Bíblia isso aí? Tá. Você que é evangélico, não existe isso nem na Bíblia? É uma pergunta para você. Então, assim, o que quer dizer isso para você como religioso? Se ele fala isso e você odeia o teu outro irmão que é de outra religião, cara, você nem cristão é, para começar. Porque ele é o ensinador. Ele está te falando o que você deve fazer. E eu não vi um fazendo o que o cara fala. Porque assim, me convém quando o cara é certinho, quando o cara é bonzinho, vai na igreja. Quer dizer, certinho, né? Aparentemente, né? Quando vai na igreja, quantos casos a gente viu aí, Fábio, que saíram na repórter, né? De caras exemplares, mas era um cara que abusava da filha, que maltratava o filho, que usava droga, saía com prostitutas. Que eu nem digo que isso é errado, tá? Eu não condeno você se relacionar com a pessoa que vende o sexo. Pra mim é uma opção e não, pra mim, no meu entendimento, não é pecado nenhum. Eu, dentro do meu entendimento. Né? Mas aí, como tem a questão da Bíblia, da prostituição e tudo mais, né? Aí o pessoal... Engraçado, né? A maioria do planeta é religioso. Mas a prostituição tá aí. A gente tem que perguntar quem é que consome essa... É a pessoa mais velha, né? Quem é que consome essa prostituição? É tudo religioso, Fábio. Assim que vai lá, esconde e tal. E aí, aparentemente, o cara vai lá, né, e fala que não faz, tudo mais e tal. E que nem você falou na questão da hipocrisia. Onde que a gente vai chegar nessa questão da intolerância? Justamente nisso. Porque eu fui muito intolerante quando eu era cristão. E dentro do meu conceito, qualquer outra religião, inclusive quem era evangélico, ia para o inferno porque não consagrava a Eucaristia dentro da Igreja Católica, né? Não recebia o corpo e o sangue como a Igreja determina. Então, no meu conceito naquela época, qualquer outra pessoa que viesse falar de religião, eu fingia que respeitava. Mas dentro do meu coração, eu condenava aquele outro. Isso era uma verdade. E eu não aceitava outra religião para... Não, Deus... E o meu papel, converter todo mundo, resgatar essa turma, né? Trazer os perdidos. Que perdido, né? E assim, tem uma fase da sua vida que você... Eu não sei se foi na igreja evangélica ou se foi na renovação carismática, que você chegou a um ponto de atirar pedras. Né? Sim, que a gente vai contar isso em um vídeo que ele vai comentar sobre o livro dele. Sim. E que você, assim, atirou pedra na questão da avó, com as suas oferendas, não é? Sim. E foi de uma forma assim bem agressiva mesmo, porque foi um momento que você esqueceu no prato onde comeu. Não, eu acho que nem é pior isso. Nem na questão do prato. Desrespeito total. Não foi a questão do prato, mas sim a questão, Fábio, de ser desumano. Exatamente. Não foi não por causa da minha avó em si, que aí foi um caso pior porque foi minha matriarca e tudo mais. Mas independente se fosse minha avó ou não, é um outro ser humano. De atirar foi como que eu posso olhar? Eu vou te perguntar. Deus, ele criou quem? Todos nós, não foi? Independente se é de Umbanda, se você é de o Diabo A4, se você é ateu, não interessa. Você saiu de uma única fonte. E assim, o outro cara, independente do que ele for, ele é meu irmão. E isso já basta. Não tem nenhum mais o diálogo aí. Acabou. Não tem o que discutir dentro do conceito, né? Só que é o seguinte, como eu carregava esse ódio muito grande, eu transferia isso para a religião. Eu, na minha justificativa, nas minhas frustrações, na minha raiva de não conseguir minhas coisas, transferi esse ódio para justificar que eu estava sendo o guerreiro de Deus. Né? Eu preciso buscar aquela alma e converter aquelas pessoas, nem que para isso seja força. Então, inconscientemente, eu me tornava um ditador, sem eu perceber. Só que os que eram da igreja e tudo mais, eu tratava com todo carinho, todo amor, porque eram santos, né? Nossa, fulano de igreja. Aquele outro, nunca parei para escutar. Eu só chegava e vomitava o que eu queria, e mesmo que ele falava, eu não escutava. Eu só ficava assim, ó. Tudo que ele falava eu já prestava atenção já na forma e já, não maquinando. escutando,
e já maquinando a sua resposta para poder dobrar. Sem conhecer não queria o saber. que eu estava falando. Então, eu não entendia que a outra pessoa tinha um outro mundo, tinha uma outra vida, tinha uma outra consciência. E eu vou te falar, a maioria dessas pessoas eram pessoas maravilhosas. Eu que era o escroto do rolê. Porque eu era arrogante, prepotente, eu se achava superior porque tinha lido meia dúzia de páginas da Bíblia, se achava, né, o the best, o melhor de todos. Então, assim, mas eu agradeço muito que eu tive essa chance de voltar e realmente ver que eu estava errado. Falei, pô, peraí, como que eu posso julgar? E até uma coisa interessante que eu vou comentar, que aí foi o ápice do ápice, que foi sobre o diabo mesmo. Eu falei assim, gente, como que um Deus de tanto amor pode criar um cara, um ser tão poderoso como Lúcifer, que, para quem não sabe, Lúcifer foi um dos anjos mais poderosos, né? O nome Lúcifer quer dizer portador da luz. Tu imagina que coisa contraditória. O cara hoje representa trevas, mas o nome do cara representa portador da luz. Tem alguma coisa errada, né, para começar. E assim, Deus é o quê? Onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, ele sabe de tudo, do que vai acontecer, do que aconteceu. Ele tem o domínio total das coisas. Aí a gente entra naquele contexto. Como que um Deus amoroso vai criar um filho tão poderoso para ele mesmo jogar o cara no inferno? Aí o cara fala assim, não, mas foi decisão do Lúcifer. Não tem sentido isso. Não tem o menor sentido. E eu cheguei a tal ponto, falei assim, quando eu fui lá, falei, pô, vou começar a orar por Lúcifer mudar. Olha só a loucura. E se eu falasse isso pra qualquer outro, não, você tá louco, o Lúcifer é do mal, né? Aí a gente entra naquela questão do mal, e quem é do mal vai ser do mal. Assim, esse negócio, Fábio, de ir pro inferno eternamente nunca entrou na minha cabeça. Eu nunca consegui aceitar, porque eu fiquei imaginando, velho, eu já me ferro pra caramba aqui, se eu errar, por causa que eu comi a mulher do vizinho, e ir pro inferno, e ficar queimando eternamente, tu imagina assim, um dos pecados, desejar a mulher do próximo, cobiçar o bem do outro. Não sobra um. Não sobra um para contar no céu. Porque quem nunca fez uma cobiça ou alguma coisa erradinha ali, não existe um ser humano na face da Terra que nunca fez isso. Então assim, não ia sobrar Não é à toa que tem um ditado, a grama do vizinho é mais verde. É mais verde. Porque fica o quê? Cobiçando, cobiçando. Né? Então assim, é muita crueldade. Então tem alguma coisa errada. E não existe pecadinho e pecadão. Eu achava pecado isso. É pecado e quando ponto eu final. Conversar com o padre, eu cometi um pecado. Não, minha filha, não tem essa de pecado pequeno. Tipo, comer um doce escondido era um pecado pequeno. Então, mentir é pecado grande. Eu percebi na minha experiência que eu trazia muito ódio de outras coisas e transferia isso julgando outras religiões. Principalmente a religião da minha avó matriarcal, que era de Umbanda, né? Mas isso foi uma experiência, né? Não dá para falar aqui que me arrependo. Foi o que eu sabia fazer na época e foi o processo que eu passei para chegar até que hoje. Hoje eu não faria isso, né? Mas naquela época eu não tinha conhecimento. Então o que você tinha no momento, o seu conhecimento da época. Meu conhecimento. Né? O que a gente está falando aqui, que esse vídeo leve à luz de Lúcifer, né? De transformação, que se você tem uma religião, pense nisso. Né? Pense, né, na dor que você pode causar para o teu irmão de outra opinião diferente. Isso. Né? Porque religiões, gente, só a gente for bem no a fundo, é cada um carregando a sua verdade. Né? E ficar dobrando, ódio gera ódio. Não tem jeito. Né? Eu trago uma opinião aqui. Tem algumas coisas que a Fabiana tem opinião, eu tenho outra, cada um segue a sua e tá tudo certo. A gente é irmão, não vai deixar de ser irmão porque Fabiana gosta da laranja, eu gosto de manga e eu falo, não, Fabiana, manga é melhor. Não, a laranja para ela pode ser melhor. Então você não pode pegar a tua religião, que você cresceu dentro de um ambiente cristão, e pegar alguém que cresceu dentro... Eu vou te falar, as pessoas mais amorosas que eu conheci na vida são espíritas e de Umbanda. A grande maioria. Tem seus defeitos também, não são santos. Né? Ninguém aqui é santo. Mas assim, eu nunca vi um bandista chegar assim, vem cá, vem ver a palavra de preto velho. Preto velho, você nunca viu um cara te encher o saco pra você ir
E as pessoas também, assim, não estou dizendo todos, tá? Os que eu conheço, ateus. Outra. São pessoas assim... Que ajudam de verdade. Ajudam. De e verdade. Assim, porque nós que somos religiosos, temos a gente puxa, né? E tudo que a gente comete, tudo que a gente age na nossa vida é voltado na questão da religião. Né? Sim. Se você é muito praticante, que você frequenta a igreja e tudo mais, qualquer coisinha. Sim. A gente parece que é soberano. Do erro. Soberano. Que a gente não pode errar. Porque tudo é uma taxação assim, mas você é católica, mas você conhece a palavra, mas você é isso. Só que a gente tem os momentos de ira, a gente tem um momento de raiva, a gente tem um momento de ódio, a gente tem a cobiça, Sim. a gente tem como é aquilo que fala, me faltou o nome agora, a ganância, a ambição, né? E tudo de forma equilibrada. É normal. É normal. Normal. Né? Mas normal. as pessoas, nossa... E como você estava me comentando hoje, que a questão, assim, principalmente da católica, das religiões, assim, cristãs, é que a gente tem que ser levado à pobreza, né? Aqui, desejar bens materiais e desejar ser rico é uma coisa errada. E hoje você viu que é a contradição, né? Porque tem a questão daquela palavra, olha aí a questão da interpretação. Na questão de que o reino do céu não é para os ricos, alguma coisa assim. Mas você tem que analisar se é rico de quê? Porque a questão da pobreza não é questão de ser pobre de dinheiro. Porque tem pobre material, né? Pobre material. Porque tem muitas pessoas que têm riqueza, mas têm avareza. Sim. Né? Essa questão do pobre é pobre de espírito. Isso. Não é a questão de que... Porque senão é uma contradição. Sim. A gente trabalha, a gente estuda, né? Faz uma faculdade. Quando se vai procurar um emprego, busca as melhores empresas porque quer ter benefícios, quer ter os melhores salários, se especializa. Ou tem pessoas que vão empreender, abrir seu próprio negócio. Para ter o quê? Dinheiro. Conforto, né? Para ter um conforto. Sim. Para ter melhoria de vida. Wellington, quando você começou a trabalhar, você tinha um custo de vida. A partir do momento que você foi elevando, você vai melhorando. Vai buscando mais. Comer melhor, vestir melhor, calçar melhor. Viajar, ir em lugares diferentes, requintados, conhecer novas culturas. E aí, de repente, não, isso é errado, Wellington. Isso não condiz. Você não pode desejar isso. Sim. Porque senão você não vai para o céu. Senão você vai ser condenado. Não tem uma contradição. Tu não falou isso, assim, comentando isso. Quantas vezes você já se sentiu culpada de ter um pouco mais de dinheiro? Muitas. E assim, nós somos julgados. Né? Nossa, tem gente passando fome. Cara, o mundo é assim. Não tô falando que a gente não pode ter compaixão. Ninguém tá falando disso. Não. É se culpar porque você trabalhou, batalhou por ter mais e outra pessoa, infelizmente, não teve as condições. E a religião usa isso. Né? Muita gente está passando fome, você tem que agradecer e tudo. Lógico. Né? Mas assim, a pobreza, aí vem aquele negócio, né? Você sofre aqui, mas quando você morrer, você vai pro céu. Mano, quem quer esperar ir pro céu, Fábio? Tem um rio de ouro lá, mano. Se você tivesse certeza, todo mundo se matava. Exatamente, que esse dia é pro céu. Já é pro céu. Mas se você se mata, tem a consequência. Eu vou te falar, que certeza que tem que você vai pro céu depois da morte? Com tanto de pecado carregado que o povo leva. Não tem certeza nenhuma. Então, assim, a religião traz todo esse contexto, né, a grande maioria das religiões, e aí nós ficamos presos. Aí não vai dizer também, eu não concordo que as pessoas falam que a religião manipula, tá? Porque eu me deixo manipular, são coisas diferentes. Né? Que nem a mesma coisa, falar assim, fulano teve um amigo e ele foi influenciado. Eu vou te falar, tu é influenciado, Fábio? Não. Se chegar uma pessoa e falar que pula da ponte, tu vai pular? É aquela questão que eu sempre falo. A gente colocar a culpa dos nossos erros em alguém é muito mais fácil. É muito mais. Porque você Mas se isenta, quando né? é alguma coisa gloriosa, você fala que foi quem? Eu. Por que será?
Exato, né? E dentro desse contexto, a intolerância é a mesma coisa. Isso. Porque você pode ver, a culpa é do diabo que foi lá e fez a cabeça dos outros. E assim, quando é o outro que é concorrente, tem que ir pro inferno mesmo. Eu não vejo nem um pouco de compaixão, Fábio, um negócio desse. É duro. Se olhar para um cara que ele se diz seguidor de Cristo ou de alguma coisa legal, condenar o outro cara pro inferno. Quem sou eu? Assim, eu nem Deus sou. Porque eu não tenho onisciência de nada, não sei de nada, eu sou sempre o ser humano que está passando. Quem sou eu para condenar um outro fulano? Ah, mas fulano matou. Eu falei, beleza, isso aí não compete a mim. Não existe já uma divindade para fazer isso, para acompanhar o que o cara está fazendo. O meu papel, ele falou para mim, amar, ponto final. Isso que ele pregou. Se você acha certo ou errado, aí é outra coisa. Aí é você. Não põe a religião no meio. Né? E dentro desse contexto, pô, você chega para uma pessoa que é de Umbanda, espírita, e condena, a primeira coisa que você tem que se perguntar, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, se eu nascesse numa família espírita, se eu nascesse numa família de Umbanda, como que eu seria? É muito simples você estar dentro de uma família cristã, né, comercial margarina, e falar que você é a pessoa mais certa do mundo. Isso é muito fácil de fazer. E assim também, a gente aqui do Ocidente tem muita intolerância com o islamismo. Acho que todo mundo é bomba, né? Isso. Terrorista. Porque a gente vê notícias do lado ruim. O que só aparece? A guerra, né? As tragédias, aqueles homens. Vamos abrir um aspas. Quando você estava na Bahia, o que você achava de São Paulo quando você viu as notícias da televisão? Que é impossível que ia morrer. É o que a gente tem hoje. Sobre o Rio, por exemplo. No Rio de Janeiro. Que você acha que o Rio inteiro corre bala para tudo? Não, gente. São pontos focados. Como a cidade menor que São Paulo, obviamente que a concentração pode ter mais violência. Mas não acredito que o Rio seja bala 24 horas por dia correndo para cima e para baixo. Porque senão tá todo mundo morto. Então, assim, vive muitas pessoas. E a tua visão de São Paulo, qual que era? Que você ia chegar e ia tomar um tiro de bala perdida, ou ia ser confundido com alguém, ia morrer. Agora, complementando a sua visão sobre o muçulmano. Então, a gente tem... Eu tinha pouco conhecimento do islamismo, né? Fui aprendendo, fui pesquisando, mas a gente, assim, se fecha na opinião, né? Fecha o mundo tem um mundo fechado e acredita que todas as pessoas tendem a... queimar no mármore do inferno. Queimar e assim, de ser só ódio em cima de ódio. Tem também a parte... Eu estou lendo o livro O Diário de Anne Frank, que era uma judia, né? E assim, ali sim, da intolerância também. Como os judeus sofriam, né? Na época, assim, era horripilante. Judeu, acho que era um dos povos mais perseguidos do planeta. Que eu fico assim pensando, meu Deus, se eu nascesse nessa época, será que eu ia aguentar? Porque ali foi sofrido. A história que ela conta no diário dela, acho válida a leitura, tá? E tá em texto promocional na Amazon. Olha eu fazendo a propaganda. Mas Amazon! De leitura, eu acho muito bacana ler, porque a gente também conhece outras culturas. Sim. Né? E nessa questão de sim, que quando a gente participa, frequenta determinada religião, a gente acaba se fechando mesmo. E a gente automaticamente, se torna intolerante, sim, a outras religiões, impondo. Eu tinha muita aversão na questão da Umbanda mesmo e do Candomblé, que agora até que eu vou fazer uma pergunta para ele, que eu tinha citado sobre a macumba, que eu achava que a questão dessas religiões era tudo para atos para o mal, né? Dessa questão da macumba. Por que fazer a macumba para uma pessoa sofrer? E ele vai explicar sobre o que é a macumba realmente. A macumba, Fábio, é um instrumento musical. É como se fosse um tamborzinho, né? Que os rituais eles utilizados na gira, né? Hoje a gente chama de gira, mas tiveram diversos nomes ao tempo, né? Que rolou. E eles usavam nos rituais. Aí a macumba, gente, é só um tambor, é um instrumento musical.
Ela pegou, mas por que deu o nome de macumba? Macumba, os trabalhos que a gente vê encruzilhados. Há sim uma história, né, que não sei se é verídico ou não, que durante, né, o processo dos rituais chegavam alguns leigos, né, e perguntavam o que é isso, né? O que é isso que está acontecendo? E aí, um dos leigos que perguntou, acho que na hora de ele se posicionar, ele se posicionou para o instrumento. Só que a pergunta dele era sobre o ritual. Quem entendeu, quem escutou, pensou que era o instrumento. E falou, não, isso aqui é macumba. Aí, beleza. Quando esse cara sai de lá, que ele chega e fala, pessoal, pô, eu fui numa macumba ali, gente. Numa macumba e tal. E aí, essa denominação foi propagando, né? É igual aquela história que nasce num lugar de um jeito e pro outro. E aí, quando o pessoal começou a ver os trabalhos, né? Em esquina, essas coisas, isso aí é trabalho de macumba. Aí, alguns falam trabalho de macumba e outros já falam macumba direto. Então, é igual viralizou, né? A gente fala hoje no tempo, viralizou. Lá antes, viralizou dessa forma errada. Era um fake news que rolou. Os primeiros fake news, tá vendo? Como que o fake news rolou, né? E a galera acreditou, mas a maioria não sabe o que é que de fato é macumba, né? Inclusive até alguns frequentadores da Umbanda também não sabiam, porque já vieram com essa ideologia e não sabiam dessa história. Mas isso é macumba, tá, gente? É só um instrumento musical, não é feitiçaria, não é nada. A feitiçaria que o pessoal chama de macumba são trabalhos espirituais, né? Que aí a gente já explicou na questão do Exu, negativo e positivo. Não dá pra gente fazer agora, se vocês quiserem saber o que funciona, volta lá no nosso vídeo do Exu, que vocês vão entender sobre os trabalhos espirituais. E isso você comentando, Fábio, sobre a tolerância, é muito legal você falar dessa parte, porque tudo que a gente conversou até agora é o resultado do nosso próprio ódio e do nosso próprio ego. Nenhuma religião, gente, é ruim. E nenhuma religião... Elas são necessárias. Nenhuma religião também é totalmente verdadeira. São fragmentadas de um pedaço da verdade de uma coisa muito maior. Né? O catolicismo tem coisa muito bonita, a Umbanda, até os evangélicos, os judeus. Se você for estudar cada uma delas, você vai achar coisas muito bonitas dessas religiões. Todas elas. A grande maioria. E o problema é a gente. Até para você abrir a cabeça. Isso. Né? Entender sair do seu mundinho. Como que é o teu irmão real. Não só o teu irmão ali dentro da tua, né, do teu bolinho, porque o resto que tá fora não são ruins não, são teus irmãos também. Quer queira você não, você pode gostar ou não gostar. Tem muitas pessoas, sabe, que hoje ainda eu tenho dificuldade de olhar e falar, dá um tempinho aí que eu tô trabalhando para começar a gostar de você. Não vou mentir. Porque realmente é difícil. Como eu não tenho maturidade suficiente para amar, eu pelo menos evito e fico longe, para não piorar a situação. Então assim, eu trabalho para mudar essa dor dentro de mim, para começar a amar, mesmo que aquele seja um crápula. Porque ele é meu irmão, saiu do mesmo Criador, nós somos da mesma fonte. Então se eu odiar aquele cara, tô falando por mim, gente, é a mesma coisa que eu odiar a mim mesmo. Então estou fazendo essa mudança interna, para que acho que ódio é muito pesado. A gente nunca chegou na questão de ódio, né? Não. Nós dois, né? A gente é muito... A gente não é diferente não, tá? Mas assim, raiva a gente tem. Mas acho que questão de ódio mesmo, para machucar, eu não me lembro de ter chegado numa situação dessa para prejudicar. Mas vamos colocar raiva, vai. Que tenha raiva e queira distância. Pelo menos, que também é algo ainda negativo, porque ainda se repele a outra pessoa que é parte de você. Né? Eu estou trabalhando para um dia olhar com essas pessoas com carinho, que ainda não consigo olhar. É quando você chega à indiferença, né? A indiferença, que não te ataque mais. Não te abala mais. Não te abala mais. Por enquanto estiver te abalando, isso é um problema. Olhe para a religião que te deixa nervoso. Tal. Tenta, faz um teste. Não acredite em nós. Né? Não. Faça um teste por você mesmo. Eu te desafio a fazer um teste. Vai lá e fala assim, peraí, deixa eu estudar. Aquele cara que é da Umbanda, aquele cara, por que ele está assim? E assim, é até uma questão de evolução, né? Evolução. Porque a gente não pode falar de um assunto aleatoriamente sem ter o conhecimento. Por exemplo, sobre quando eu falo da questão da Umbanda, que eu falava dos rituais. Sim. Eu propagava
Eu não sabia como que era a questão dos rituais. Eu já achava que era coisa do mal, que era coisa maléfica, né? A questão também de outras religiões e de achar que a minha era certa e de fechar a cabeça mesmo. E assim, de não escutar mesmo as opiniões, mas já que maquinando a resposta, sabe? E depois das palavras proferidas, já era. Não tem como você voltar. E acaba machucando o outro, né? Então, assim, a gente entra em total contradição. Como é que você, na religião, que preza, e que lindo, e que agora eu vou ser melhor, mas aí chega o outro com ideia diferente e você condena. Esquece. Tem 5 minutos que você fez a oração lá. Nem é esquecer. É condenar, que é o pior ainda. Né? É a visão da história quando conta da Maria Madalena. Do atirar pedra. Sim. Exatamente. A gente tá ali, ó, com o nosso carregamento de pedra ali, ó. Preparado, né? Com estilingue, com a catacumba. E se pudesse, tivesse arma também. Tudo. Dava tiro. Tudo. O que a gente falou ontem, conversando sobre vontade e o que a religião é importante. Se não existisse religião, tu acha que alguém ia pensar 2 vezes em matar alguém? Não. Hoje com religião. Já mata? Já mata. Hoje com todas... Porque... outra coisa que eu lembrei. Que a gente sempre fala. A gente tem assim, não, olha, eu tô com uma raiva do Wellington, mas eu não faço nada porque eu tenho temor a Deus. Não é nem que não é nem pelo coração, tá? Não, é pelo temor a Deus. Pelo temor, porque assim, cada Se eu religião tem um conceito sobre a morte, a gente vai falar disso depois, como cada religião trabalha com isso. Fala sobre a morte, como cada religião vê. O que é que acontece pós-morte? Ele sabe. Não, a gente não sabe. Mas cada religião tem os seus estudos, sua visão, né? Então, assim, tem a questão da vida eterna. Então, as pessoas têm o temor de não fazer, mas não é do seu coração. É pelo medo do castigo eterno. Então, isso já é uma coisa de você, assim, pensar, colocar para pensar, né? Boa, do seu coraçãozinho aí... Porque, assim, isso já é ruim. E eu, assim, tem momentos que eu agia dessa forma. Hoje eu estou aprendendo, estou abrindo a cabeça na questão de, tem uma coisinha aí do outro, não está preparado, porque a gente tem essa questão que a gente já falou do ato de perdoar, que às vezes, eu te perdoo. Que se lasque você. E é isso, não é de coração. Às vezes fala, eu vou me desculpar para ser... social, para ser uma pessoa boa perante as outras que estão lhe vendo. Não, a Fabiana tem um coração bom, que ela perdoou e tudo mais. Não. O perdão ou o esquecimento é quando se torna indiferente. Né, da questão. Mas não se preocupe, tá? Isso que a Fabiana está falando, gente, pode demorar um pouquinho de tempo. Demora. Não é você agora que a gente está falando no vídeo. Não é de um dia para o outro. E amanhã você, eu vou amar o bandista. Não. Isso é um trabalho que é um processo de mudança. Né? Eu estou falando de mim hoje, eu estou falando de 10 anos atrás. Isso. Assim, demorei 10 anos para desconstruir um processo de crença, de religião. E Fábio, você já está uns 2, 3 anos, né? Isso. Nesse processo que a gente começou falando sobre isso. Lá de trás, antes de a gente começar os vídeos, a gente já comentava muito isso e com outros estudos que você foi buscando para ver se tem sentido e tal. E você foi mudando e ainda está mudando muita coisa. E daqui a 10 anos você vai ter um outro pensamento diferente. O pensamento de hoje vai cair por terra. Vai cair por terra. Então é um processo. Mas tem que ter decisão. Isso. Porque você decidiu. Engraçado que antes dele participar da banda, ele participou do budismo. Isso, né? budismo. E, assim, o budismo tem essa coisa assim do zen, né? Da questão de meditar, do incenso, de tudo, tudo não paz. Não ser porrada e tal. E aí, eu vou lhe falar sobre a minha intolerância com avançada. Essa coisa. Quando ele estava no budismo, olha, Binho agora é budista, ele é budista, ele está fazendo budismo, que é coisa bonita. Quando ele se tornou da Umbanda, eu automaticamente falava,
Ai, o Elton agora é o bandista, mas eu não sei como funciona não. Mas já, você tá vendo a minha reação? Com respeito, com receio. As duas, porque assim, se as pessoas me perguntassem, eu ainda tinha aquele resquício de não vincular você a eu e achar que... Mas eu não sei como que funciona não. Ele tá lá, mas eu não sei como que é, mas se ele tá bem, amém. Mas olha só já a defesa. Não quero saber muito, fique lá na sua, entendeu? Então, a gente age dessa forma e não sabe, né? E de repente, a gente tem uma fala egoísta com o outro e não percebe. Então, por isso a questão do diálogo, né? Da importância de tipo, olha, tudo bem que você não entende a minha religião, mas não é legal, sabe? Então, assim, quando eu falo do catolicismo, que as pessoas falam da questão da imagem, eu peço para que estude primeiro, pesquise. Depois você vem falar comigo. Porque assim, o atirar pedra sem saber, você nunca frequentou uma missa, nunca frequentou a igreja católica, não entende o conceito, né? E aí quer atirar pedras. A mesma coisa eu, tipo, de falar do evangélico sem não frequentar. Eu acho os cultos evangélicos lindos. Eles são maravilhosos para os jovens. Por que chama tanto jovem? Porque eles têm uma dinâmica maravilhosa. Boa. Entendeu? Tem, assim, na missa, é um processo mais de um roteiro antigo, de repetição. Antigo, Na renovação carismática é um pouco mais inflamado, né? Mas é assim, eu digo com propriedade na questão dos evangélicos, porque assim, são fervorosos, tem hinos maravilhosos, hinos muito bonitos, mas assim, antes de você comentar, e não é julgar, tá? É de você falar alguma coisa que você de repente não concorde, mas que isso não pode atingir o outro, você tem que respeitar, estude e pesquise, né? Porque... E no mínimo, frequente algumas vezes. Frequente. Para você entender o que está acontecendo lá. Se realmente é isso que você pensa. Não atirar. É a mesma coisa daquele negócio, sabe? Muito parecido. Que você vê uma pessoa do nada e o santo não bateu. E no fim você vira amiga da pessoa. Quando já aconteceu isso? Muitas vezes eu falava, vixe, antes eu não dava certo. E a pessoa estão um dos melhores amigos que você imagina. E aqueles que eram bonzinhos, tal, às vezes você nem fala mais porque acontecem muitas coisas e tal. Justamente era só uma capa, a capa caiu. Então, é muito ruim a gente ir pela afobação, pela emoção e pela falta de conhecimento. Tudo na vida a gente tem que parar, pensar, analisar, ver o que realmente... Como não é ver assim, escutando o que o outro está falando, porque às vezes vem nego lá de fora, te fala um monte de coisa que você não viveu. E você toma isso como verdade, ponto final. Gente, isso é uma tragédia. Alguém que vem de fora te conta uma história, por isso eu te falando o que aconteceu da Umbanda, agora que eu contei a linha da Umbanda, alguém viu contando do tambor e não sei o que e tudo mais e tal, e o negócio se tornou uma coisa que é um fundamento de magia negra. E a Umbanda é somente um instrumento, nada mais que isso. Então eu espero que essa história tenha sido muito valiosa para vocês, espero que vocês tenham se divertido. Venha com a gente, se tiver alguma dúvida, comente nos nossos vídeos. Por favor, comentem, gente. Se você concorda, likes. se não concorda. Se não está inscrito, se inscreva. Se inscreva. Se você acha que a gente está falando bobagem, escreve lá também, para a gente discutir, né? Esse é o nosso intuito, que a gente troque aqui ideias. Ninguém aqui, de novo, está falando verdade, não é nada, dono da verdade. São ideias que a gente discute e traz para vocês, para a gente compartilhar. E é isso. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Espiritualidade Viva 07. E aqui, ó, o link para adquirir o e-book do Wellington, O Caminho da Autoespiritualidade. É só clicar aqui e ir lá na página adquirir o seu. Beijo nosso e até o próximo vídeo!